Bom dia, amigo, bom dia, amiga, bom dia, boa tarde, boa noite. A depender do horário que você vai ouvir e ver esse vídeo, que a graça e a paz do nosso Senhor Salvador Jesus Cristo esteja com cada um de vocês. A mensagem do dia hoje está lá em Romanos 6:23, que diz que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. O dom gratuito de Deus é a vida eterna. Sabemos que lá no Éden, quando o homem pecou, todos nós nos tornamos pecador. Porque quando Deus criou o homem e pôs lá no jardim do Éden, ele estabeleceu leis. E o homem desobedeceu a lei que Deus estabeleceu a ele, tornando-se pecador. E através desse pecado veio a morte. Está escrito lá em Romanos 5:12. Assim, por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado também veio a morte. Assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Então, eu sou um pecador, morto, se eu não confessar os meus pecados ao Senhor. Porque aquele que confessa seus pecados ao Senhor, ele apagará todos os nossos pecados. Não vamos deixar de ser pecadores. Somos pecadores, mas porém pecadores confessos. Quando lá em Romanos 6:23, que diz que o salário do pecado é a morte e o dom gratuito de Deus é a vida eterna, é porque quando nós passamos a aceitar que Jesus Cristo veio, morreu no meu lugar, foi para nos dar a vida e vida eterna em Cristo. Essa vida nossa aqui é passageira, nós só estamos por um tempo, um período, mas nós estamos preparar a nossa morada com o Senhor. Essa sim é a morada que vamos ter. Mas aqui não é morada, aqui é passageiro. Nós estamos aqui por um período, por um tempo. Mas quando o Senhor diz que o dom gratuito de Deus é a vida eterna, para nós alcançarmos essa vida eterna, precisa de algumas renúncias. Renunciar o velho homem, precisa de um novo nascimento. Renunciar aos desejos carnais, porque o nosso corpo, nossa carne, não tem nada a ver, não vai entrar lá na glória, não vai ir para a eternidade. É nosso espírito. Porque quando o homem pecou, o homem se distanciou de Deus. Mas o amor de Deus é tão grande, tão infinito, tão assim, não tem nem palavra para explicar o tamanho do amor de Deus, que Ele não quer que nenhum de nós nos percam. Ele, lá em João 3,16, diz que Ele amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho amado para morrer no meu e no seu lugar, para que todo aquele que nele cresce não perecesse, mas que tivesse a vida eterna. Ele tem um amor tão grande por mim, um amor tão grande por você, a esse ponto
de enviar o seu Filho amado para morrer na cruz, seu Filho único, unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas que tenha a vida eterna. E essa vida eterna nós só vamos encontrar em Cristo Jesus. Foi para isso que ele veio, para morrer no meu lugar, no seu lugar. Ele, sem ter nenhuma culpa, pegou a culpa minha, sua, de todos nós pecadores. Porque nós somos pecadores. A cruz que ele foi crucificado era para mim, era para você. E ele tomou em nosso lugar. Esse é o amor de Deus para com nós. O salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Só Jesus pode te dar essa vida eterna. Só Jesus pode te dar. Isso aqui tudo é passageiro. Que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua salvação? E a salvação só vem através de Jesus. Foi para isso que ele veio, para nos salvar, não para condenar o mundo. Deus ama o pecador. Ele não ama o pecado, ele abomina o pecado. Por isso que diz que todos pecaram e distanciados estão da glória de Deus. Quando nós estamos no pecado, nós estamos distantes de Deus. E o salário do pecado é a morte. Não é essa morte física desse corpo, é a morte eterna. Mas o Senhor não quer que nenhum se percam. Ele quer salvar todos. Basta nele crer que Jesus veio, morreu no meu lugar para nos dar vida e vida eterna. Portanto, meu amigo, minha amiga, você que me ouve, reflete. Se você que nunca leu a Bíblia, pega nesses versículos que foi citados aqui, começa a meditar, ore a Deus. Senhor, ilumina minha mente, faça com que eu venha entender a tua palavra, e o Espírito Santo vai começar a trabalhar no seu coração, no seu interior. Busque o Senhor enquanto se pode achar. Amanhã pode ser muito tarde, e Cristo hoje quer te libertar. Quem sabe você está aprisionado por qualquer um tipo de vício, algum, não sei. Mas Jesus Cristo, Ele te liberta. Que Deus possa assim estar abençoando a vida de cada um que está ouvindo esse vídeo, assistindo esse vídeo. Porque só em Jesus nós encontramos vida eterna. Isso aqui tudo vai passar um dia. Mas nós temos que ter certeza da nossa salvação que está em Cristo Jesus. Nós temos que confessar que Jesus Cristo é Senhor e Salvador das nossas vidas. Quando nós fazemos isso, nós estamos confessando que nós necessitamos do perdão, nós necessitamos da misericórdia do Senhor. E aí vai abrir uma porta a qual nós podemos chegar até o céu, até o Pai, e as nossas orações serão ouvidas. Não que Ele não ouve nossas orações, mas através de Jesus, quando Ele vai olhar para Jesus, vai nos ver. Vê em Jesus, quando nós aceitamos Ele como verdadeiro e único Senhor e Salvador, renunciando a nós mesmos, aí se dá o nome de um novo nascimento, é uma nova mudança, uma mudança de mente. Nós passamos a andar não segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque se andarmos segundo a carne, nós não vamos fazer nada que presta. Porque a carne só tende para as coisas erradas. Mas nós vamos andar segundo o Espírito Santo de Deus. E só em Jesus nós podemos fazer isso. Pedindo a Ele cada dia: Senhor, me ajuda a seguir nos teus caminhos, Senhor. Me ajuda, Senhor, a prosseguir no alvo que é Cristo. E o Espírito Santo vai te fortalecer, o Espírito Santo vai lhe dar
condições de caminhar, esquecendo aquilo que você fez. Se você fez algo de errado, mas eu fiz coisas que nem Deus perdoa. Não existe pecado que Deus não perdoa. Deus perdoa todos os pecados, desde que você esteja sincero diante dele, confessando que pecou e que necessita do perdão, necessita das misericórdias dele. Ele é poderoso para te perdoar, para te guardar e te libertar. Que Deus possa assim abençoar nesta manhã e falar para você que também já um dia aceitou Jesus como verdadeiro e único Senhor e Salvador, e que acha, já estou salvo, e não pensa no teu próximo, no teu irmão. Quero dizer para você, a palavra de Deus diz: ide pregar o evangelho a toda criatura. Ele não me chamou, não lhe chamou para ficar só num banco da igreja, ir lá louvar e sair. Não, é para louvar sim, mas não só para isso. Ele chamou para que você ide pregar o evangelho. Faça isso. Hoje, para que hoje eu estivesse aqui, os demais irmãos que hoje estão aqui, lá na igreja primitiva, muitos pagaram o preço com morte, degolado a espada, decapitada a espada, forca, jogado na arena, para que o evangelho chegasse hoje até aqui, para que hoje nós pudéssemos assim propagar o evangelho livremente. Graças a Deus, hoje nós não precisamos disso, de estar enfrentando leões, enfrentando nada para isso, porque hoje nós podemos livremente propagar a palavra de Deus, o evangelho, principalmente no nosso país. Alguns países já não podem, mas nós podemos fazer isso. Então faça isso. Naquela época pagavam um preço alto, mas os irmãos não desistiram de propagar o evangelho, para que o evangelho hoje chegasse até a mim, até a você. A Mara Lima fez uma canção. A Mara Lima fez uma canção que eu gosto muito de ouvir. Não sei cantar, mas vou tentar aqui. Olhando o passado eu vejo sangue na arena dos nossos irmãos primitivos morrendo então. Como se fosse num vídeo eu vejo a cena dos nossos irmãos devorados por fortes leões, e o sangue quente que corria como enxurrada pelo chão era a semente do evangelho, era sinal de salvação. Pois cada alma que partia ia direto ao paraíso, mesmo morrendo aos milhões, para Deus não era prejuízo. Eu sou a semente do sangue dos irmãos que morreram sangrando, para manter o evangelho crescendo. Eles iam morrendo, de Cristo falando. Eu sou a semente do sangue dos irmãos que tiveram coragem de enfrentar os açoites, a morte, levar a mensagem. Sei que Tiago foi morto ao ser decapitado. Pedro foi crucificado de forma cruel. Sei que alguns foram mortos ao fio da espada. Sei que também eles estão lá no seio
pensou em ser covarde, morrer o mesmo por amor, não negar um segundo que Jesus Cristo é Salvador. Estava firmado nas promessas, por Jesus Cristo garantida. Se for fiel até a morte, terás a coroa da vida. Eu sou a semente do sangue dos irmãos que morreram sangrando, pra manter o evangelho crescendo. Eles iam morrendo e Cristo falando. Eu sou a semente do sangue dos irmãos que tiveram coragem de enfrentar os açoites e a morte, levar a mensagem. Vamos continuar propagando o evangelho para que esse evangelho continue a crescer e o céu seja povoado. Amém? Que Deus possa assim abençoar cada um em nome de Jesus.